A mídia internacional tem repercutido muito a crise envolvendo Estados Unidos e Venezuela, mas de que forma isso pode afetar Roraima? A minha vida, a sua, ou do pessoal que trabalha com importação e exportação, seja do setor público ou privado, ou mesmo o pequeno, médio e até o grande empresário, sabe? O pessoal das borracharias, hotéis, restaurantes, pousadas, né? Oficinas, mecânica, venda de peça, supermercado. Isso pode de novo voltar a acontecer? Isso já aconteceu uma vez. E teve muita gente que ganhou dinheiro e outros que ficaram desatentos e perderam também. Mas você sabe por que isso acontece? Então fica um pouquinho mais que eu vou te explicar. Essa crise começa exatamente aqui. Veja bem. Que a Venezuela teria enviado criminosos e membros de gangue para os Estados Unidos de forma proposital. A tensão entre os dois países aumenta em meio a esse novo embate econômico e diplomático. Bom, aí está se falando do embate econômico e diplomático que pode acontecer. Exatamente isso. O Trump impõe sanções se a Venezuela não receber de volta as pessoas que estão sendo expulsas de lá dos Estados Unidos. Mas ele aperta mais o cinto quando ele diz que quem comprar petróleo ou gás lá da Venezuela vai ser sobretaxado de 25%. Essa história foi a mesma que aconteceu há anos atrás. E qual foi a repercussão disso aí tudo, desse momento, com a Venezuela? Olha essa matéria da Folha de 2020. Caminhoneiros param no quilômetro 100 para evitar multas em Pacaraima. Isso é o pátio lá de Pacaraima. O fluxo intenso de cargas aqui não tinha condições de receber todos os caminhões lá em cima. E eles ficavam ao longo desse trecho da BR-174. O 100 fica a 120 quilômetros lá de Pacaraima, onde é o desembaraço. Mas aquelas comunidades próximas também ganhavam ali porque eles ficavam com os caminhões estacionados, era café, almoço e janta, por dias, até esperando com que o caminhão e a carga tivesse a condição de fazer a sua exportação. Aqui em Boa Vista também a gente viu um crescimento enorme, especialmente do pessoal dos supermercados. Mas o que foi que aconteceu? Certo? Foi alguma decisão política local? Né? Evidentemente que os políticos chegam lá, olha, eu estou fazendo, eu fiz isso, fiz aquilo, mas não é isso, pessoal. Não foi isso. São questões geopolíticas, são decisões, são acontecimentos que eles impactam mais ou menos determinadas regiões nesse mundo globalizado que nós vivemos. E aí a gente pensa que nós estamos num lugarzinho isolado, não estamos mais. Essas crises podem ser diplomáticas, de poder territorial, humanitária, econômica, ambiental, guerras e de decisões políticas, que essa que nós estamos falando, uma decisão do povo americano pode interferir diretamente aqui. Esse é o assunto. Mas nós temos uma outra muito complicada em Roraima também e muito difícil, é ambiental. Ou seja, nós aqui em Roraima e alguns estados da Amazônia tem riquezas imensuráveis, riquezas naturais que poderiam mudar o cenário econômico nosso, mas nós somos impedidos de explorar por pressões europeias. Qualquer presidente da República, quando o assunto é Amazônia, ele tem que ir para a Europa. Lá ele vai, beija a mão do Papa e depois beija a mão da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Noruega, da Suécia, Itália, e assim vai. Ou seja, nós não temos autonomia de explorar nossas riquezas naturais, mesmo que de forma sustentável para melhorar a vida do nosso povo. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. A outra é a humanitária, que também atinge diretamente o Roraima. É evidente que atinge direto o Brasil, mas Roraima especialmente, o Amazonas, porque é uma crise que aconteceu no governo venezuelano, entendeu? E que ela atinge diretamente a gente. Não fomos nós que criamos essa crise no país vizinho, mas nós somos atingidos por ela, certo? Portanto, sobre o que a gente está falando, é isso que aconteceu. Em 2016, o Trump ganha a eleição e assume em 2017 e começa a fazer as sanções à Venezuela. Isso complica mais para o governo venezuelano quando em 2018 o Bolsonaro ganha. Quando eles ganham, eles aumentam essas sanções e fazem os embargos econômicos à Venezuela, ou seja, qualquer empresa
que tivesse relações comerciais com a Venezuela, ela estaria proibida de exportar os seus produtos para os Estados Unidos, para a Europa. E aqui no Brasil, sofreria sanções também. O que aconteceu? Todas aquelas mercadorias das grandes empresas exportadoras que saíam do Porto de Santos ou Paranaguá pelo Atlântico, ia deixar as cargas para a Venezuela lá próximo à capital, Caracas, que é o Porto Cabello, que é o principal porto da Venezuela, ou lá em Vargas, ou em vários outros portos lá, eles ficaram proibidos de fazer, porque senão eles perdiam outros mercados também muito valiosos, certo? Muito maiores do que o da Venezuela. Então, o que eles fizeram? Saíram do mercado desse direto e essas cargas passaram a ser exportadas aqui por Roraima. Isso cresceu demais em todos os aspectos que a gente já comentou. Inclusive, os pátios de lá tudo lotado, os caminhões, impactou diretamente, fortemente a economia do estado de Roraima, certo? Ao ponto do PIB de Roraima ter crescido quase 7% em 2019, certo? Um crescimento dos maiores do país, certo? Isso aqui são as exportações, uma matéria da Folha, que diz ali 425 milhões. Isso daí foi um recorde de exportações do estado de Roraima também, certo? E impacta tão forte esse fluxo de exportação que impactou também a economia do estado vizinho ali, que é o Amazonas. Nesse ano, que foi o 2022, o Amazonas e Roraima foram os principais exportadores para a Venezuela. Então, vejam o quanto uma decisão geopolítica, uma situação geopolítica, ela pode modificar cenários e oportunizar, ou então prejudicar, certo? E então, Roraima exportou uma matéria do governo de Roraima aí, um especial publicitário, onde ele diz que de 2019 a 2023 foram quase 1,5 bilhão em exportação, crescimento de 134%. E é verdade. Só o quê? Exatamente esse cenário geopolítico que teve essas mudanças todas. Então, veja bem, essa foi uma fase de grande crescimento do estado de Roraima. Mas por que ele não se consolidou? O que aconteceu que hoje nós não temos mais esse grande fluxo e essa economia pujante que nós tivemos antes? Esse vai ser o assunto do segundo vídeo. Se você quer saber, você fique comigo no outro vídeo, tá? Esse aqui você comente, você coloque, concorde, discorde, faça sugestão, certo? E fica um grande abraço e até o próximo vídeo, onde a gente vai esclarecer mais um pouco sobre isso.